Gente, tudo bem com vocês? Professor Jefferson aqui na área para conversar um pouquinho com vocês de novo. Hoje o assunto é sobre química, tá? Mais especificamente, a gente vai comentar duas coisas importantes. Nós vamos falar sobre as partículas que compõem um átomo de qualquer elemento químico e vamos falar da nossa queridinha que está aqui atrás de mim, ó, tabela periódica, beleza? Mas é uma coisa de cada vez. Então, quando a gente fala de átomos, e a gente já conversou sobre isso, nós temos que pensar que os átomos, eles contêm dentro dele e ao redor partículas importantes que a gente deve considerar e precisamos saber o nome e algumas coisas a respeito de cada uma delas. Tudo bem? 3 partículas. Essas partículas, duas delas estarão dentro do átomo, dentro do núcleo atômico, e uma outra estará numa região que circunda o átomo, beleza? Em volta, numa região chamada eletrosfera. Então, ó, pensa que nós temos duas regiões importantes que juntas configuram o átomo de qualquer elemento químico, do hidrogênio, do oxigênio, do flúor, do cloro, que a gente vai ver já já. Beleza? Mas qualquer elemento químico, ele tem os átomos representantes, né? Que se unem de alguma forma. E essa união, ela passa por conhecer estruturas que compõem o átomo, que já são conhecidas da gente, ao longo da história, pelas descobertas. E essas duas regiões, uma é o núcleo atômico, que contém duas partículas lá dentro, que a gente vai falar sobre elas. E a outra é uma região que fica em volta desse núcleo, circundando, que a gente chama de eletrosfera. Então temos o núcleo atômico com duas partículas e a eletrosfera que circunda o átomo de um elemento químico qualquer e tem uma outra partícula, totalizando 3. As duas partículas que estão no núcleo atômico ou no núcleo do átomo são os prótons e os nêutrons. E a partícula que está circundando esse núcleo atômico na região chamada eletrosfera, a gente chama de elétrons. Então, ó, 3 nomezinhos importantes para vocês lembrarem: prótons, nêutrons e elétrons, beleza? Prótons, nêutrons e elétrons, sendo que prótons e nêutrons estão dentro do núcleo atômico e elétrons numa região chamada eletrosfera, que ela circunda a região nuclear do átomo, beleza? Bom, características importantes que a gente precisa saber. Prótons e nêutrons juntos configuram a massa do átomo. Então a massa ou peso atômico de um elemento químico, de um átomo, é determinado através da sua massa. E essa massa é representada pela quantidade de partículas que existem nesse núcleo. E essas partículas é a soma de prótons, que são as partículas que fazem parte do núcleo atômico, mas a outra que também faz parte, que são os nêutrons. Então, ó, massa do átomo ou peso atômico, prótons mais nêutrons, beleza? Isso resulta na massa, beleza? Então, ó, lembra, elétrons, por estarem fora da região nuclear, na eletrosfera, né, que é fora do átomo, é em volta dele. Tem interação? Tem, mas está na região fora, alheia ao núcleo atômico. E, pelo fato do elétron ser uma partícula muito pequenininha, o que acontece? A massa dele é desprezível, é tão pequena que não faria tanta diferença no cálculo do peso atômico. E mesmo que fizesse diferença, não seria considerada. Por quê? Porque a partícula, ou as partículas, os elétrons, podem ser mais de um, não estão presentes nesse núcleo atômico. Então você só considera o que está dentro do núcleo. E o que está dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Então a massa do átomo é determinada pela soma de prótons mais os nêutrons, que totalizam a massa de um átomo. Beleza? Aí você fala assim, professor, além disso, eu já sei que tem duas partículas no núcleo atômico, prótons e nêutrons. Eu já sei que os elétrons estão numa região chamada eletrosfera, que é fora do átomo, mas interage com ele, beleza? Forma um conjunto atômico, eletrosfera mais núcleo do átomo. E já sei que a soma de prótons mais nêutrons resulta na massa do átomo, no peso atômico, de um elemento químico, certo? De um átomo que eu estou analisando.
Tem alguma coisa a mais que eu precise saber? Tem. Representações. Que a gente chama de simbologias. Quando a gente fala de prótons, ele tem um sinônimo, que é número atômico. Então, se você falar número de prótons ou número atômico, você está falando da mesma coisa. Você está falando de partículas que estão no núcleo do átomo e possuem uma carga. E essa carga é sempre um valor positivo. Beleza? Então, ó, prótons é sempre positivo. Pense positivo. Ou seja, pense como um próton. Seja positivo. Beleza? Prótons positivos. É só lembrar. P de próton, P de positivo. Os nêutrons, o próprio nome já meio que sugere, partículas neutras. Ou ausência de carga. Tanto faz. Então, ó, prótons, positivo. Nêutrons, que é a outra partícula que está dentro do núcleo. Carga neutra, ou carga nula, ou ausência de carga. Não possui carga, beleza? Nêutrons são neutros, beleza? E os elétrons, se prótons têm carga positiva, nêutrons têm carga neutra, dou uma chance para vocês acertarem qual que seria a carga dos elétrons. 5 segundos. Ó. 1, 2, 3... 4, 5. Pensaram? Quem falou ou pensou negativa, acertou, beleza? Elétrons possuem carga negativa e não fazem parte do núcleo atômico. Eles fazem parte da eletrosfera do átomo, que junto com o núcleo forma o átomo que existe de vários elementos químicos. Que a gente vai ver já já com esse bichinho aqui, ó, com a nossa coleguinha. Super importante. Então, ó, lembra, prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons dentro do átomo, do núcleo atômico, e juntos resultam na massa ou peso atômico do átomo. Quando você fala os elétrons estão na eletrosfera e tem massa desprezível, não entraria no cálculo para fazer diferença na massa de um átomo. E mesmo que fizesse, estaria fora do núcleo atômico, não contaria de qualquer jeito, beleza? Mesmo que a massa fizesse alguma influência. E prótons ou número atômico são sinônimos, tá? Que nem 6 e meia dúzia, beleza? Ou 1 dúzia e 12, por aí vai. Prótons são partículas positivas, também chamadas de número atômico. Nêutrons, partículas neutras. E elétrons, partículas negativas. Ok? Até aí tranquilo, beleza? Bom, segunda parte. Você fala assim, professor, dá para eu representar essas partículas? Dá. Os prótons, eles são representados pela letra P minúscula ou pela letra Z minúscula. Então, P ou Z minúsculo é a simbologia para número de prótons ou número atômico, que são sinônimos. Os nêutrons é a letra N, certo? Geralmente N maiúsculo, beleza? E os elétrons é o E minúsculo com menos elevado nesse E. Então, menos lá em cima na letrinha. Elevado, certo? Como se fosse colocar um valor de potência. Lá em cima, beleza? Prótons ou número atômico, P ou Z minúsculos. Nêutrons, N, geralmente maiúsculo. E elétrons, E minúsculo, sempre não pode ser maiúsculo, com o menos elevado. Lá em cima, só o menos. Não tem número nenhum, só menos. Beleza? Essa é a simbologia das 3 partículas fundamentais de qualquer átomo, de qualquer elemento químico. Professor, quando você fala assim de partículas, elas têm influência na composição do átomo? Tem. Só que eu posso fazer alguma relação de comparação entre átomos de acordo com as partículas? Ou seja, se eu fizesse uma pergunta assim, supondo que a gente estivesse na sala de aula, mas ó, imagina que a gente está, sala de aula, sala de aula, sala de aula, sala de aula, pum, estamos na sala de aula. Aí eu falo assim, eu chego lá de manhã para vocês e falo assim, gente, Existem átomos diferentes com a mesma massa, por exemplo? Ou seja, eles têm o mesmo valor de massa, com massas iguais?
Ou se eu fizesse uma outra pergunta, ainda nessa linha, pode existir elementos químicos que eu analiso e tem o mesmo número de elétrons, por exemplo, ou o mesmo número de prótons? Bom, a resposta a gente julga em quase que toda a sua totalidade, sim, sim e sim. Eu tenho elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons, certo? Eu tenho elementos químicos ou átomos que possuem o mesmo número de massa, elementos que possuem o mesmo número de elétrons e tem elementos também que possuem o mesmo número de nêutrons. Então, quando a gente relaciona ou estabelece uma ideia comparativa, eu pego dois elementos da tabela periódica. Posso analisar de acordo com o grau de parecimento de massa? Posso. Posso analisar de acordo com o grau de parecimento de elétrons? Posso. Posso analisar de acordo com o grau de parecimento de nêutrons? Posso também. Então, eu tenho vários critérios que eu consigo analisar e encontrar semelhanças. E isso a gente chama de semelhanças atômicas. Quando eu comparo dois ou mais elementos ou átomos e acho ou posso encontrar uma semelhança de acordo com as partículas que esses átomos possuem, de acordo com prótons, com nêutrons, com elétrons e com a soma de prótons e nêutrons que dá a massa, beleza? Então vamos lá, o seguinte, 4 nomes, um para cada representação que eu falei para vocês. Um para massa, um para prótons, um para nêutrons e um para elétrons. 4 nomezinhos. Átomos que têm o mesmo número de elétrons, eles são chamados de isoeletrônicos. Beleza? Isoeletrônicos. Átomos que têm o mesmo número de massa, eles são chamados de isóbaros. Isóbaros. Depois pesquisa lá, isóbaros. Átomos que têm o mesmo número de nêutrons são chamados de isótonos. Isótonos, com N, beleza? Isótonos, tudo junto. Átomos que têm o mesmo número de prótons são chamados de isótopos. Isótopos. Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. 4 nomes, um para cada análise que a gente tem. Então, quando você fala assim, número de massa, isóbaros. Se tiverem 2 átomos que eu estou analisando e eles têm a mesma massa, o mesmo valor de massa, são isóbaros. Átomos que têm o mesmo valor de prótons são isótopos. Átomos que têm o mesmo valor de nêutrons são isótonos. A mesma quantidade de nêutrons para átomos diferentes, isótonos. E a mesma quantidade de elétrons são os isoeletrônicos. Beleza? Então, isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Retificando, isótopos. Lembra do P no isótopos, que o P só vai aparecer nessa palavra. P de próton. Beleza? Isóbaros. Lembra do A. A é a simbologia que representa a massa, por incrível que pareça, beleza? E tem que ser o A maiúsculo, não pode ser minúsculo, beleza? A maiúsculo é a representação ou a simbologia de massa. Então, isóbaros. Isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa. Lembra do A, porque A representa massa na química. P de prótons, isótopos. A de massa, isóbaros. Percebe que o A só aparece nessa palavra, não tem nas outras 3. Isótonos. Lembra do N. Isótonos, N de nêutrons. Átomos que possuem o mesmo número de nêutrons são isótonos. E átomos que possuem o mesmo número de elétrons são isoeletrônicos. Eletrônicos sugere elétrons. Beleza? Esses são os 4 nomes que vocês precisam lembrar. Uma última coisa dessa primeira parte é que a gente precisa saber também como que a gente representa ou encontra essas partículas no átomo. Porque ele vai te dar um símbolo, e esse símbolo do elemento ele pode ser de 1 ou 2 letras, como está aqui na tabela, certo? Mas depois vocês dão uma olhadinha lá, mais perto, tá mais bonitinho, mas qualquer tabela, apostila, tá, vocês conseguem encontrar na internet, vocês vão ver que a representação é de 1 letra,
o H, por exemplo, que representa o hidrogênio, ou O, que representa o oxigênio, ou F, que representa o flúor, e podem ser duas letras. Por exemplo, o cálcio, que é C e A. Por exemplo, o sódio, que é N e A. Por exemplo, o ferro, que é F e E. Então, tem a possibilidade de representar os elementos por uma ou duas letras. Se for uma letra só, como hidrogênio, tem que ser maiúscula. Se forem duas letras, como o cálcio, por exemplo, como o sódio, ferro, que eu falei para vocês, e vários outros, cloro também é um exemplo, cobalto, a primeira letra maiúscula e a segunda obrigatoriamente minúscula. Aí você tem o símbolo do elemento, por exemplo, H. Em cima do H vai vir um valor numérico. Embaixo do H também vem outro valor numérico. Quando você tem o valor de cima de um elemento químico, vem o símbolo H e vem um númerozinho lá em cima. Esse número indica a massa, certo? É a massa do átomo. E o número de baixo indica o número de prótons. Mas você fala, nossa, professor, aonde eu acho o número de nêutrons, por exemplo, que não aparece? É só você subtrair o número de cima menos o número de baixo. Um exemplo, digamos que eu tenho um elemento genérico, um X. Aí em cima ele tem 20, embaixo ele tem 10. Aí você fala assim, professor, como que eu acho o número de massa? O número de massa é o número que está em cima, seria o 20. O número de baixo seria o número de prótons, partículas positivas, né? E a diferença entre esses dois, sempre o maior menos o menor, né? O de cima menos o de baixo, me daria o número de nêutrons. Então, ó, você consegue identificar se eu tenho dois elementos comparativos. Eu olho os números de cima dos dois. Se eles forem iguais, isóbaros. Se o número de baixo for igual, isótopos. Se a diferença for igual, o de cima menos o de baixo, isótonos. Beleza? Professor, e os elétrons? Você não falou dos elétrons, você falou das três. Você falou da massa, que é o número de cima, já entendi. Se forem iguais, isóbaros. Se o número de baixo for igual, isótopos. E se a diferença for igual, isótonos, né? Para achar os nêutrons. E os elétrons, como é que eu encontro? Os elétrons, ele é encontrado de três modos possíveis através do número de prótons. Se o elemento não só tem as representações dos dois números, massa e prótons, e não tem nenhuma carga que pode vir oposta à massa lá em cima no átomo, vai ter o valor de massa. Se tiver algum valorzinho mais ou menos alguma coisa, tipo mais 3, menos 2, mais 4, menos 1 e por aí vai, se tiver uma carga, eu encontro de um jeito. Se não tiver carga, por exemplo, olha lá em cima, só tem massa e prótons, não tem nada aqui do lado, certo? Não apareceu nenhum número, que pode acontecer. É um átomo neutro. Aí, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, a ausência de carga, que vai estar oposta à massa lá na representação, na simbologia, na parte de cima, a ausência de carga é número de elétrons igual ao número de prótons. Vale o mesmo número. Se eu tenho 10 prótons, 10 elétrons. Se o átomo carrega carga positiva, ou seja, oposta à massa, aparece lá um mais 2. Pode aparecer. Ou aparece um menos 2, que pode aparecer também. Aí, quando for carga positiva ou negativa, deixa de ser átomo neutro e a gente chama de íon. Íons positivos, íons negativos, certo? Os íons positivos a gente chama de cátions. E os íons negativos a gente chama de ânions. Cátions positivos, ânions negativos, beleza? Quando eu tenho um cátion, ou seja, um íon positivo, eu tenho que pegar o número de prótons que vai lá embaixo e eu subtrair. Então, apesar de ser positivo, não se confunda com a matemática, que é química. Pego o número de baixo, que é o número de prótons, e subtraio do número de cargas. É mais 2. E sei lá, embaixo está 10. Eu faço 10 menos 2. E eu acho o número de elétrons, que é 8. Se for negativo, por exemplo, é menos 2. Eu vou pegar o valor de baixo, que é o número de prótons, e vou somar com essa quantidade de cargas para achar o número de elétrons, beleza? Então o número de elétrons são de três formas. Ou ele é igual aos prótons se não tem carga, ou ele é somado com o valor de prótons, carga mais valor de prótons. Se eu tenho carga negativa lá em cima, eu vou somar o valor da carga negativa com os prótons, e vai dar o número de elétrons. Se for carga positiva, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou subtrair o número de cargas positivas dos prótons e tenho os elétrons. E eu estabeleço um comparativo.
certo? Fazendo uma ressalva que sempre que eu tenho isótopos, tem que ser o mesmo símbolo químico. Não existem isótopos de elementos diferentes. Por exemplo, 2 hidrogênios, eles são isótopos. 2 cloros, eles podem ser isótopos. Então, isótopos é sempre do mesmo elemento químico. Os outros 3, obrigatoriamente, tem que ser de elementos diferentes. Então, por exemplo, cloro com hidrogênio, ferro com oxigênio. Então, compara elementos diferentes e eles podem ser isótomos, isóbaros ou isoeletrônicos. E se eu comparar elementos iguais, eles só podem ser isoeletrônicos, às vezes, se não tiver carga, e isótopos. Isótopos, o mesmo elemento químico, o mesmo símbolo químico de um elemento real, e os outros 3 têm que ser de elementos diferentes. Não pode comparar elementos iguais e achar número de nêutrons, número de massa ou outro igual. É sempre isótopos, o mesmo elemento, e os outros 3 elementos diferentes. Certo? Entendidos? Essa é a nossa primeira parte. Bem tranquilinha, bem suave, só as 3 partículas, né? E é o número de massa. Essa é a relação que a gente tem. A última parte que eu queria comentar com vocês é sobre a tabela periódica. Aí você fala, professor, essa tabela periódica, como que ela surgiu? Mais ou menos assim. Tem como você explicar para mim de modo simples e eficiente? Bom, ao longo da história, a tabela periódica, a tentativa de organizar elementos químicos, ela começou a acontecer. Então, já existiam alguns elementos químicos que as civilizações antigas usavam, tá? Os africanos, Egito Antigo, Grécia Antiga, já manuseavam alguns elementos químicos, mesmo sem saber as suas características e propriedades, conhecer a atomística a fundo, já manuseavam elementos químicos, como chumbo, cobre, ouro, são elementos antigos, que já eram manuseados pelas civilizações. Porém, à medida que foram surgindo novos materiais, tal, a civilização foi evoluindo, sugeriu-se a ideia de tentar organizar esses elementos, ou seja, padronizá-los. Esse padrão passa por várias épocas, então até chegar nessa tabelinha aqui, ó, passaram-se por várias tentativas de organização. Então, ó, depois vocês dão uma olhadinha com mais detalhe, porque o importante é a finalização da tabela. Mas a título de curiosidade, ó, temos a tentativa de um cara chamado Doberheiner, ou Doberheiner, dependendo da pronúncia, que tentou organizar em tríades, em conjuntinhos de 3 elementos. Houve isso, ó, até anotei para vocês, ó, 1829. Doberheiner tentou essa organização. Seguindo mais para frente, em 1862, teve a ideia de um tal de Champ-Courtois, que tentou organizar num modelo chamado parafuso telúrico. Depois dê uma olhada também a título de curiosidade. Seguindo para 1865, você tem a lei das oitavas de um cara chamado Newlands, certo? Ou Newlands. Esse cara tentou também a organização da tabela periódica dos elementos químicos de uma maneira diferente. Quando a gente chega em 1869, aí é que é uma virada importante. Um soviético, né, a atual Rússia, mas na época União Soviética, chamado Dmitry Mendeleev, ou Mendeleev, dependendo da pronúncia, russo, né? Dmitry Mendeleev, ele conseguiu mais próximo dessa tabelinha que a gente vê hoje. Não é dele a organização, mas ele chegou muito perto da organização que temos hoje, a organização da tabela periódica moderna. O que acontece? O Mendeleev ele tentou organizar os elementos químicos de acordo com características semelhantes e com a ordem crescente de massa. De acordo com o peso atômico de cada elemento, ele foi colocando em ordem crescente, na horizontal, que são essas linhas horizontais, certo? E nas linhas verticais, ele tentou organizar as características parecidas, como quebra-cabeça. Então, ó, características parecidas, semelhanças, por crescência de massa, em linhas horizontais e verticais. Não tinham todos esses elementos. Tinha cerca de 60, 70 elementos na época que ele fez essa tentativa. Foi dando certo. Tanto que ele deixou até lacunas e tal, de elementos que seriam futuramente descobertos e realmente foram. Beleza? Como o escândio, por exemplo, é um exemplo. Um elemento químico que está aqui na tabela periódica. Ele conseguiu fazer a previsão desse elemento, sem conhecê-lo ainda, evidentemente. De acordo com a organização da massa, ele deixou um buraquinho onde se encaixaria um elemento novo que realmente depois foi descoberto.
Mas surgiram novos elementos e essa organização ela começou a dar indícios de algumas falhas. Alguns elementos que tinham massa muito elevada tinham o grau de parecimento com elementos de massa muito pequena. Então essa sequência lógica de massa atômica, de crescimento, de acordo com o peso dos elementos, não foi dando tão certo. O que acontece? Essa reorganização ela parou por um instante, isso a gente está falando de 1869, e perdurou. Até que em 1913, um inglês chamado Henry Moseley, grava o nome desse cara, Henry Moseley, depois dá uma olhadinha como se escreve, mas é Henry mesmo, né? Do jeito que você fala com Y, e Moseley, M-O-S-E-L-E-Y, Henry Moseley. Em 1913, ele tentou uma organização diferente do que Mendeleev e os outros haviam sugerido, né, para tentar organizar os elementos. Já haviam mais, né, 1869 para 1913, descobriu-se mais elementos químicos, já tinha mais do que 60, 70, e cerca de 90 naquela época. E aí, ele tentou a organização em ordem crescente do número de prótons. E deu certo. Todos os elementos que ele foi encaixando nas linhas horizontais, percebeu-se que dava certinho. Então, hoje, essa tabela aqui, ó, ela é organizada em ordem crescente de número de prótons, ou número atômico. O número de partículas positivas faz com que eu alinhe os elementos em ordem crescente do número de partículas positivas. Então, o primeiro elemento, que é o hidrogênio, tem um próton. Na linha horizontal, o segundo elemento é o hélio, tem 2. Depois você desce para outra linha, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, tem 9, tem 10, até completar todos. Até completar o elemento número 118, que é o elemento, o recém-descoberto, que totalizam o número de elementos hoje descobertos e catalogados dentro da tabela periódica. 118 elementos, hoje, 2020, certo? Nesse dia. Bom, professor, beleza, você já explicou essa organização e tal, foi o Henry Moseley que conseguiu finalizar a tabela periódica e tal, apesar de terem passados outros relevantes que tentaram organizar de alguma forma e tem a sua importância descrita, tanto que eu comentei aqui, depois vocês deem uma olhadinha, Doberheiner, Champ-Courtois, Newlands e o Dmitry Mendeleev, certo? Mendeleev, e o tal do Moseley que foi o finalizador da tabela periódica moderna, que é essa aqui. Bom, eu tô vendo na sua tabela que ela tá coloridinha. Por quê? Porque a tabela ela é organizada de acordo com características. Como eu disse para vocês, a ordem crescente é número atômico, mas essa organização vertical ela é de acordo com as características. E a gente nomeia, quando você pega a tabela periódica nas linhas horizontais, a gente chama de períodos, certo? Então, os períodos são as linhas horizontais, a gente tem 7. Apesar de ter esses dois aqui separadinhos, ó, eles estão dentro do 6º e 7º período, beleza? Mais pra frente a gente vai ver por que eles estão separados. Mas essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ó, faz parte dessa, e essa linha aqui faz parte dessa, beleza? Então, você tem 7 períodos, 7 linhas horizontais. Apesar de contarem 9, 2 estão incluídas dentro da 6ª e da 7ª, respectivamente, contando de cima para baixo. As linhas verticais são 18. E a gente chama de famílias ou grupos, beleza? Aí, esses grupos, eu geralmente nomeio alguns deles. Eu tenho os elementos do grupo A e os elementos do grupo B. Se você perceber, mas depois você dá uma olhadinha com calma, esses azuis aqui, ó, pegando dessa aqui, ó, e desse aqui, esse intervalo, esse meião aqui, ó, vem daqui até aqui. São os elementos do grupo B, beleza? As extremidades, que são essas duas, e essas 6 aqui, ó, são os elementos do grupo A. Então você tem famílias do grupo A e famílias do grupo B. As duas primeiras, grupo A. As 6 últimas, também do grupo A. E as 10 do meio, grupo B. Então das 18 famílias ou grupos, eu tenho famílias do grupo A que são 2 e 6, beleza? Totalizam 8. E eu tenho as 10 centrais que totalizam o do grupo B, ou família B. E a gente dá nomes. Quando você pegar a sua tabela periódica aí em mãos, ou olhar ela na internet e tal, o aplicativo, você vai ver
que a primeira família do grupo A, que tem ali o hidrogênio e tal, o hidrogênio não participa daquela família, tá? Ele tá ali só por causa que ele é o primeiro elemento, porque ele tem um próton. Então ele é o primeiro da classificação. Mas, contando do hidrogênio para baixo, sem contar, é lógico, então você conta do lítio, aqui, você tem que nomear esses grupos A. Então os 8 grupos A, eles têm nomes. Os 2 primeiros são alcalinos, o primeiro que está ali o hidrogênio, mas não conta o hidrogênio, só do lítio para baixo. E do lado, aqui ó, que você começa com o berílio, você tem os alcalinos terrosos. Pula os 10 do grupo B, porque não tem nome, só tem a simbologia, 5B, 4B, que a gente vai ver depois, mas só tem a simbologia mesmo de um número e da letra B, para representar o grupo B, e você pula para os 6 últimos, né? Que é do grupo A, que aí você tem na ordem família do boro, beleza? Depois vocês dão uma olhada, indo daqui para lá. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, depois aqui tem o oxigênio, o nome é calcogênio, certo? Calcogênio. A penúltima, halogênios, que começa com o flúor, né? O Fzinho. E a última lá do cantão, que tá aqui, ó, certo? Aqui, ó. São os gases nobres, beleza? Depois vocês dão uma olhadinha e tal para não se confundir, então eu tô mostrando, mas ela vai aparecer invertida. Então, apesar de aparecer invertida, é só você lembrar. Tem as 2 primeiras, como se você estivesse escrevendo. Você escreve, né? Você vem da esquerda para a direita. Então, na sua escrita, você olha aqui, ó, tá escrevendo e tal, eu venho da esquerda para a direita. Na esquerda, começando, você tem as 2 primeiras. Tirando o hidrogênio, alcalinos. A do lado, alcalinos terrosos. O meião ali, as 10 próximas, grupo B que não tem nome definido. Vai para as 6 últimas, já indo mais à direita da tabela periódica, família do boro, que é o B maiúsculo, família do carbono, que é o C maiúsculo, família do nitrogênio, que é o N maiúsculo. Ou grupo do nitrogênio, ou grupo do carbono, ou grupo do boro. O do oxigênio não é grupo do oxigênio, tem um nome mais bonitinho. Mais bonitinho não, né? Mas tem um nome. Calcogênios. E a penúltima, que tem o flúor como representante inicial, halogênios, com H, certo? Halogênios. E a última são os gases nobres, beleza? Essa é a organização básica da tabela periódica. Aí essas cores é para determinar quem são os metais, né? Que são todos em azul, ó. Tudo aqui é metal, em azulzinho. Os laranjinhas, que faz essa diagonal, são os semimetais. Os amarelinhos são os não metais ou ametais. E os verdinhos, essa última família aqui, ó, são os gases nobres, beleza? E o hidrogênio que não tem classificação definida. Então, dentro dessa ideia de separação por cores, cada tabela periódica vai ter uma cor diferente. Ou às vezes ausência de cor. Então você sabe mais ou menos pela localização do elemento o que ele é. Os azuis metais, o laranja semimetais, os amarelos eles são os ametais ou não metais e os verdinhos que está do lado dos amarelos, gases nobres. Isso na minha tabela. Cada tabela tem uma cor diferente. E mais o hidrogênio que aquele está em branco. Beleza? Está pintado de branquinho. Isso é a nossa parte 1 e parte 2. Beleza? Qualquer dúvida, só me perguntar. A gente ainda tem mais algumas coisas para ver da tabela periódica, mas à medida que os assuntos vão se seguir, a gente vai vendo pausadamente, bem aos poucos, bem com cuidado. E no mais, é isso. Agradeço. Um ótimo dia para vocês e até mais.